A questão do tributo. Marcos, capítulo 12, versículo 13 ao 17. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo no livro de Marcos, capítulo 12, a questão do tributo. E essa história está registrada no livro de Mateus e também no livro de Lucas, né, a nossa referência. Eu sempre aconselho a pessoa, quando estiver estudando, né, faz a aplicação também desses textos de referência, que também é muito bom para aprimorar o conhecimento, tá? E nós vamos agora para outra questão. Após o Senhor ter falado sobre a parábola dos lavradores maus, agora começou uma outra questão. E enviaram-lhe, quem enviou? Os líderes religiosos, alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. É interessante que esse povinho aqui, junto com esse outro aqui, não se davam bem, né? Eles tinham umas ideologias diferentes um do outro. Esses aqui trabalhavam diretamente para Herodes, né? Eles eram a favor dos trabalhos dos romanos. E esses aqui, eles eram líderes religiosos de Israel, né? E que eram contra todo tipo de trabalho dos romanos. Eles eram opositores aos romanos. E esse daqui trabalhava diretamente para Herodes, né? Então você vê que esse povinho com esse povinho não se davam bem. Mas olha a coincidência, estão aqui juntos, num só propósito. Para que eu apanhasse em alguma palavra. Chegando, disseram, mestre, olha a hipocrisia, olha a hipocrisia. Isso aqui não é real, gente. Isso aqui é mentira. Isso aqui era para tentar confundir. Mas Jesus, ele não se deixa confundir pela astuta do inimigo. Sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Aqui o que eles falam é verdade. Porém, eles não creem no que eles estão dizendo. Aqui é todos uma palavra de hipocrisia. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Essa pergunta era para apanhar Jesus em algum ato contra Roma, para depois eles mesmos denunciar Jesus como uma pessoa que é contra o Império Romano. Porque tudo o que eles queriam é ver Jesus falando algo contra o governo de César, contra o governo romano. E Jesus conhecia exatamente o pensamento e as vontades deles. E olha o que Jesus fala. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Ou seja, por que vocês estão querendo me pegar em algo que vocês sabem? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram e perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? E respondeu, de César. E disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Ou seja, se Jesus disse para eles que tinham sim que pagar tributos a César, o povo judeu ia ficar chateado com ele, porque era tudo que eles mais odiavam é pagar tributos a César. Se ele dissesse que não era para pagar, eles iam de entender e levar o assunto, né, ao Império Romano, que ele estava se levantando e levantando o povo contra o Império. Então, essa aqui era uma pegadinha, era uma forma de pegar Jesus. Mas Jesus é muito mais inteligente e sábio do que as astutas ciladas do inimigo. Quando o inimigo vinha com as suas mentiras, seu engano, Jesus já sabia, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelava bem o pensamento de todo e a forma quando alguém estava sendo conduzido pelas forças das trevas. E Jesus disse, dá a César o que é de César, ou seja, pague o imposto, dá a ele o que é dele. Se a moeda, se a descrição, se a foto é dele, porque é dele. Então devolva a ele o que é dele.
Aí Jesus vem e diz, e dá a Deus o que é de Deus, né? Então aqui para muitos que dizem que não precisa e Deus não precisa e de oferta, que isso tudo é coisa humana, aqui nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de tributo, não é de adoração e louvor não, tributo. Olha o que Jesus falou, dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Estamos se referindo a tributos, a pagamento de imposto e a oferta da casa do Senhor, tá? O que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então, tudo que Jesus falou, toda a aplicação de Jesus aqui foi legitimando o quê? A devolver os impostos e dar a Deus o que pertence a Deus, o que pertence ao templo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.